Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Roger Gouveia, tenho 20 anos, sou estudante de Ciências Econômicas e atualmente sou um profissional Ambima CPA 10. Estou dando início a esse projeto, né, um projeto pessoal, no qual eu vou estar gravando os meus estudos para certificação Ambima CPA 20. Então, o meu objetivo principal é popularizar, né, alguns conceitos e disseminar de fato o conhecimento entre os interessados, entre os aspirantes a essa certificação Ambima CPA 20. Então vamos nessa e vamos dar início aos estudos. Beleza, pessoal? Vamos iniciar o módulo 1, ok? É um módulo que aborda basicamente economia e finanças, né? Um conceito também de estatística. É importante a gente conceituar, né? Então vamos dar início a esse módulo. Vamos começar falando de PIB, Produto Interno Bruto. Trata-se da soma de todos os bens e serviços produzidos em um país durante certo período. Esse período é sempre um ano, certo? Então, o Produto Interno Bruto é a soma de todos os produtos e serviços produzidos em um país no período de um ano. São 4 variáveis que compõem esse indicador, o Produto Interno Bruto. Essas variáveis são consumo, investimentos, gasto do governo e saldo da balança comercial. Lembrando que saldo da balança comercial é exportações menos importações. E outra coisa que a gente tem que ressaltar, tem que sempre lembrar, é que o PIB considera apenas o valor agregado. Então vamos tomar o exemplo de uma padaria. Eu sou um padeiro, né? Eu sou um empreendedor, né? Tenho a padaria e produzo pães. E cada pão eu tenho um custo de produção de R$1 e eu os vendo por R$1,50. Então o que agrega valor para o PIB, para o Produto Interno Bruto? São esses 50 centavos excedentes, entendeu? Então o PIB nunca leva em conta o insumo, ele sempre leva em conta o valor final, ok? PIB, Produto Interno Bruto. É muito fácil isso, pessoal, vocês vão levar tranquilamente. Bom, falando um pouco de Banco Central, o que é o Copom? Copom, né, é o Comitê de Política Monetária. E falando um pouco de história, foi criado em 96 e a partir de 99 o Banco Central passou a adotar as metas de inflação, que são definidas pelo Conselho Monetário Nacional. O índice utilizado na meta, né, de inflação é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Mais à frente a gente vai comentar, ok? E quanto à estrutura do Copom, ele é composto por 7 diretores e um diretor-presidente. Atualmente esse diretor-presidente é o Alexandre Tombini. Vale ressaltar que o Copom, né, o comitê, ele define a taxa básica de juros da economia, a Selic, ok? Então, basicamente é isso, o Comitê de Política Monetária. Vamos falar sobre taxa Selic. A gente tem uma diferença básica, Selic Meta e Selic Over. O que é a Selic Meta? É aquela que o Copom define, né? É aquela definida com base na meta de inflação. É a taxa básica de juros da economia e é aquela que baliza todas as outras, inclusive a Selic Over. O que é a Selic Over? É a taxa apurada no Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e ela é obtida mediante o cálculo da taxa média ajustada nas operações de financiamento por um dia, ou seja, ela é diária, e o seu lastro são títulos públicos federais, ok? Então tem essa diferença. E a Selic Meta é definida pelo Copom, a Selic Over é definida pelo mercado, é diária, com lastro em títulos públicos federais, ok? Bom, CDI. O CDI já é mais atrelado ao setor bancário, né? O setor privado, o setor interfinanceiro. O que é o CDI? É o Certificado de Depósito Interfinanceiro. São títulos que as instituições financeiras emitem, né, e lastreiam o mercado interbancário. Bom, a taxa média do CDI é utilizada como parâmetro, né, para avaliar o custo do dinheiro negociado entre os bancos, ok? E a taxa média diária do CDI também avalia o parâmetro, avalia a rentabilidade de alguns fundos, como por exemplo o fundo DI.
E assim como a taxa Selic over, nós temos o CDI over, que é a taxa apurada no mercado, né, a média da taxa de juros apurada no mercado, só que agora com lastro em títulos privados. Então temos essa diferença. Selic over, taxa média apurada no mercado, com lastro em títulos públicos federais. O CDI over, né, o DI over, é a taxa apurada na CETIP, com lastro em operações de financiamento, com lastro em CDI, em títulos privados. Ok? Então essa é a diferença. É importante memorizar isso. Bom, conforme eu tinha dito antes, vamos falar de IPCA. IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É a inflação que o governo considera, ok? Ela é calculada pelo IBGE e é o índice oficial de inflação no país. Atualmente, a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, o centro da meta é 4,5%, com uma banda de 2%, com uma banda, né, de 2% acima ou abaixo. Então, se a inflação ficar entre 2,5% e 6,5%, ela ainda vai estar dentro da meta, embora não no centro da meta, ok? Outro índice de inflação muito relevante no mercado é o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. Por sua vez, esse índice é calculado pela FGV, também é divulgado mensalmente, ok? E ele é composto por 3 variáveis: o índice de preços por atacado, 60%, índice de preços ao consumidor, IPC, representa 30% do indicador, e 10% representa o Índice Nacional de Custo de Construção. Então essas 3 variáveis compõem o IGPM, que é o índice, né, conhecido como aquele que reajusta vários contratos, sobretudo aquele do aluguel, né? Então é bem conhecido o IGPM na economia. O que é a taxa de câmbio? É o preço de uma unidade monetária convertida em outra unidade monetária. Dólar real, real euro, euro libra, libra peso. E é isso, é a conversão de uma unidade monetária em outra, entendeu? Em outras palavras, mais simples, né? Mais simplesmente, é a troca de moeda. É isso, taxa de câmbio. Pitax, o que é Pitax? É a taxa que expressa a média das taxas de câmbio expressas no mercado interbancário. Lembrando que ela é divulgada pelo Banco Central diariamente. O dólar spot é a taxa à vista e o dólar forward, né, é a taxa negociada no mercado futuro. Falamos de taxa de câmbio. O que é política monetária agora? É o conjunto de medidas adotadas pelo governo visando adequar os meios de pagamento disponíveis às necessidades da economia. A grosso modo, é a política monetária que controla a quantidade de moeda que está circulando na economia. Como instrumento de política monetária, o Banco Central possui o depósito compulsório, as operações de redesconto e as operações de open market, que nada mais são do que aquelas operações no mercado aberto com títulos públicos. O que é depósito compulsório? Representa a parcelinha dos recursos depositados nos bancos que não pode ser aplicado, ou seja, que os bancos têm que reter compulsoriamente junto ao Banco Central, ok, pessoal? As operações de redesconto, né, isso consiste naquela taxa de juros que o Banco Central cobra dos bancos, ok? É um instrumento também de política monetária. E por fim, que o mercado entende como sendo o instrumento de política monetária mais eficaz e mais rápido, né, são as operações de open market, que nada mais são do que a compra e a venda de títulos públicos federais por parte do Banco Central. Então vamos a um exemplo claro disso. Se o Banco Central tem a necessidade de aquecer a economia, de acelerar o crescimento econômico, ele vai lá e compra títulos públicos dos bancos. Então vamos entender a operação. O Banco Central comprando títulos públicos, ele está injetando recursos nos bancos. Os bancos com mais recursos vão emprestar mais. Com mais dinheiro em circulação na economia, a própria economia vai crescer. Então o Banco Central consegue estimular o crescimento através das operações de open market. Ele consegue injetar. Ok? Então esse é um exemplo da agilidade, da real efetividade dessa operação no mercado aberto. O Banco Central comprando e vendendo os títulos públicos para estimular o crescimento, conter a inflação, enfim. É isso.
Política fiscal, né? Trata-se da arrecadação de impostos do governo, né? Dos contribuintes, e o equilíbrio financeiro e orçamentário. Então o governo tem suas despesas com funcionalismo, tem a arrecadação de impostos menos as despesas, e temos o resultado primário, superávit ou déficit primário, perdão. E subtraindo o pagamento de juros sobre o superávit primário, a gente tem o superávit ou déficit nominal. Okay? Mas voltando àquela síntese da política fiscal, é aquilo: o governo arrecada impostos dos contribuintes e equilibra as finanças dentro daquele orçamento pré-estipulado, ok? Política cambial é aquela política que orienta o comportamento do mercado de câmbio e da própria taxa de câmbio. Atualmente o Brasil adota um regime de política cambial flutuante suja, ou seja, o Banco Central intervém no mercado e quando o Banco Central compra moeda, ele aumenta as reservas internacionais, e quando ele oferta a moeda, quando ele vende, ele diminui as reservas internacionais. Pessoal, o que é reserva internacional? É muito simples. São aquelas reservas formadas por ativos em outras moedas, por outros ativos, né? Depósitos bancários, ouro, de outros países que podem ser usados para pagamentos de dívidas internacionais. Então, um exemplo claro que o pessoal entende fácil: o Brasil tem muitos títulos do governo americano, né? Títulos do governo americano. Então, muitas das reservas internacionais brasileiras são compostas por títulos americanos. Então é isso, o ouro, né? São ativos que o Banco Central, aliás, que o governo pode usar para pagamento de dívidas internacionais. O balanço de pagamentos é o registro das transações de um país com o resto do mundo. Basicamente, essa questão do balanço de pagamentos, né, esse indicador, é composto por duas contas: a conta corrente e a conta de capitais, ok? Então, é isso, é muito simples essa questão do balanço de pagamentos. Entrando muito brevemente no assunto negociação, liquidação e custódia, a gente vai falar sobre clearing. Qual é o objetivo de uma clearing house? Mitigar o risco de liquidação. Então, a Selic é uma clearing responsável pela liquidação custódia dos títulos públicos federais. A CETIP é responsável pela liquidação e custódia dos títulos privados. E a CBLC é a clearing responsável pela liquidação e custódia das ações e dos derivativos, ok? Então, basicamente, esse é o módulo 1. Lembrando que também é importante memorizarmos algumas questões atreladas ao âmbito da estatística. Então, embora na prova da Ambima eles não cobrem contas, é importante a gente saber a designação de média, moda, mediana, né, variância, desvio padrão, que é um importante indicador que representa a volatilidade, covariância, correlação, ok? E é muito importante a gente conceituar isso. E eu acho, né, minha opinião pessoal, é importante que a gente que quer, né, que almeja atuar no mercado financeiro, saiba também fazer esses cálculos. Então, eu estou gravando esses áudios, né, eu estou estudando com base na apostila do professor Edgar Abreu, né, que é um cara que ajuda muito a gente disponibilizando essas apostilas gratuitamente. Então eu recomendo que vocês acessem o site dele e peguem as apostilas, né, para acompanhar esse estudo. E também entrem a fundo nessa parte de estatística, ok? Mas em suma, deu para entender bem. E esse foi o nosso módulo 1, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? E vamos continuar aí. Valeu!